E aí galera do Boina Vermelha, aqui quem fala é o professor Bruno Albuquerque e hoje a gente vai falar um pouco de adição e subtração. Bom galera, a gente vai começar falando de adição e vamos começar pelo conceito de adição. Bom, se a gente tem dois conjuntos e faz a união deles, essa operação é chamada de adição. Como a gente pode ver por aqui, se a gente tiver um conjunto X que tem como seus elementos as letras A, B e C e Y, que tem como seus elementos D, E e F, se a gente fizer a união desses dois conjuntos, a gente tem aqui, como vocês podem ver, X união Y tem como seus elementos A, B, C, D, E e F. Ou seja, todos os elementos que estavam no X e todos os elementos que estavam no Y foram parar no X união Y. E note que o número de elementos que tem no X e o número de elementos que tem no Y somados são igual ao número de elementos que tem no X união Y. Bom, isso foi um exemplo bem conceitual, mas você pode pensar de qualquer forma. Por exemplo, se eu tenho duas maçãs e você que está aí assistindo tem mais três, se nós juntarmos as nossas maçãs para a gente comer, no total vão dar 5 maçãs. E a gente vai estar somando as minhas duas com as suas 3. E como a gente sabe, 2 mais 3 é 5. Bom, e agora a gente vai falar um pouco dos elementos da adição. Aqui a gente tem um exemplo de adição, 5 mais 3 igual a 8. E os elementos da adição são as parcelas e a soma. As parcelas são os números que estão sendo somados. E a soma é o resultado da adição. Bom galera, e agora a gente vai falar um pouco sobre as propriedades da adição. Bom, a gente tem 4. Primeiro a gente tem o fechamento. O que significa o fechamento? Significa que sempre que a gente somar, sempre que a gente fizer uma soma de números naturais, o resultado dessa soma também será um número natural. Ou seja, por exemplo, a gente botou aqui 4 mais 10 igual a 14. Como vocês sabem, 4 é um número natural, 10 é um número natural também, e 14 também é um número natural. E isso se repete para qualquer soma. Sempre que a gente tiver a soma de dois ou mais números naturais, o resultado também será um número natural. Bom, a próxima propriedade é a comutativa, que significa que a ordem das parcelas em uma adição não altera a soma. Ou seja, por exemplo, se a gente tiver aqui 11 mais 4 igual a 15. Se 11 mais 4 igual a 15, se a gente inverter as parcelas e fizer 4 mais 11 igual a 15, o resultado também será o mesmo. Ou seja, a ordem das parcelas não altera a soma. Agora a gente tem o elemento neutro, que expressa o número que, adicionado a outro, não interfere no resultado da soma. Por exemplo, 145 mais 0 vai ser igual a também 145. Isso se repete para qualquer número. Se a gente fizer 342 mais 0, o resultado vai ser 342. Se a gente fizer 1 mais 0, o resultado vai ser 1. Ou seja, o zero não interfere em nada na soma. E esse é o elemento neutro. Bom galera, continuando. A última propriedade é a associativa. E o que significa associativa? Associativa quer dizer que a adição de 3 ou mais números pode ser feita pela associação de suas parcelas. Ou seja, vamos explicar aqui. Se a gente tem, por exemplo, a adição 2 mais 4 mais 6. Vamos adicionar aqui comigo. Quanto é 2 mais 4? 6. Quanto é 6 mais 6? 12, correto? Agora, vamos organizar isso de outra forma. Vamos associar essas parcelas da soma. Se a gente tem 2 mais
4 mais 6. Quanto dá esse resultado? Primeiro a gente soma o que está dentro do parênteses. Quanto é 4 mais 6? 10. E depois a gente soma com o que está fora do parênteses. 10 mais 2, 12. O mesmo resultado. Porque a gente está somando as mesmas parcelas e só está associando elas de maneira diferente. Agora vamos fazer um outro exemplo. Se a gente tem 2 mais 6, entre parênteses, mais 4. Como é que a gente resolve isso? 2 mais 6 é quanto? 8. E 8 mais 4? 12. Ou seja, aqui a gente organizou 3 maneiras diferentes de somar uma mesma coisa, só diferenciando na associação de suas parcelas. Bom, galera, vamos lá. E agora a gente vai falar um pouco sobre o método de adição. Bom, vamos começar com alguns exemplos simples que acho que provavelmente a maioria de vocês sabe fazer. Aqui, como primeiro exemplo, a gente tem 2 mais 2 igual a... Imagino que você saiba responder, mas esse tipo de exemplo é mais simples e a gente pode pensar, pensar no resultado diretamente da cabeça, já vem de cabeça. Por exemplo, se a gente for contar aqui na mão o método do dedinho, que não tenha vergonha de fazer o método do dedinho. Se você não tem certeza se você consegue fazer de cabeça, faça o método do dedinho, porque é melhor do que errar. E aqui, se a gente tem 2 mais 2, a gente tem 2 aqui, 3, 4. Exatamente, 2 mais 2 igual a 4. Aqui a gente fazendo com outro exemplo, 4 mais 6 é a mesma coisa. Se você não souber de cabeça, ainda existe o método do dedinho. Se a gente tem 4 e a gente soma 6, quanto que fica? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, a resposta dessa soma é 10. E como último exemplo, a gente tem 1 mais 4. De novo, a mesma coisa. A gente tem 1 e quer somar 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5. A resposta é 5. Agora, se a gente tiver somas mais complexas, e aí, o que a gente faz? Se, por exemplo, a gente tiver 10 mais 14, se os nossos dedos não têm essa quantidade de dedos, se a nossa mão não tem essa quantidade de dedos, como é que a gente vai usar o método do dedinho? Ou se ficar muito complicado para fazer de cabeça, como é que a gente vai fazer? E é para isso que existe o método da adição. E bom, como funciona? Primeiro, a gente organiza os números um debaixo do outro. E a gente representa com uma linha aqui embaixo e um mais aqui. Bom, como é que a gente vai resolver isso? Primeiro, a gente vai somar o que está mais à direita. A gente vai somar 0 mais 4. Vai somar esses dois. E 0 mais 4, como vocês sabem, é 4. Exatamente. Vamos botar 4 aqui. Aqui, a gente já somou a parte da direita. E agora vamos somar a parte da esquerda, fazendo a mesma coisa. Vamos somar aqui. E como vocês sabem, 1 mais 1 igual a 2. Exatamente. Então a resposta disso vai ser 24. Agora, vamos fazer outro exemplo. Vamos apagar isso aqui e fazer outro exemplo. Se a gente tem, por exemplo, 31 mais 11. De novo, a gente faz a mesma coisa. Bota os dois números um debaixo do outro. Traça uma linha. Põe o sinal da adição. Começa da direita para a esquerda. 1 mais 1 é? Exatamente, 2. Então a gente bota 2 aqui embaixo. Agora a gente vai para a esquerda.
3 mais 1 é? Isso, muito bem, 4. E o resultado disso deu 42. Ou seja, 31 mais 11 é 42. Agora a gente vai apagar isso aqui e fazer outro exemplo. 14 mais 27. Vamos botar aqui. Bota um número em cima do outro, passa o traço, põe o mais para representar que é uma adição. Bom, quanto é 4 mais 7? Dá 11, né? Mas, pera, e aí, o que eu faço? Porque até agora só tinha unidades aqui. A gente vai botar o 11 aqui, fica meio confuso, né? O que a gente faz? Bom, existe uma regra para isso também. Toda vez que tiver um número que não tiver só um algarismo, que aparecer mais de um algarismo, o que a gente faz? Como 4 mais 7 é 11, a gente vai pegar o algarismo das unidades e botar aqui embaixo. Qual é o algarismo das unidades? 1. Ou seja, a gente vai botar o 1 aqui. E o que a gente faz com o outro 1? O outro 1 a gente vai subir para a esquerda. Lembrando que a operação é sempre da direita para a esquerda. E o 1 a gente vai subir. A gente já somou isso aqui. E como a gente subiu o 1, agora a gente vai ter que somar isso tudo. Agora, em vez da gente somar 1 mais 2, a gente vai ter que somar 1 mais 1 mais 2. E qual o resultado disso? Exatamente, é 4. Ou seja, o resultado de 14 mais 27 é 41. Bom, galera, vamos continuar aqui com os exemplos. O nosso próximo exemplo é 53 mais 47. Bom, fazendo o que a gente já vem fazendo, primeiro a gente bota o 53 em cima do 47. Passa o traço, sinal de mais. Bom, agora, 7 mais 3 é 10, exatamente. 3 mais 7, que é a mesma coisa que 7 mais 3, vai ser 10. E o que a gente combinou de fazer? A gente pega o algarismo das unidades e desce. E o outro algarismo sobe. Ou seja, o 1 sobe. A gente já somou isso aqui e agora a gente vai somar isso aqui. E aí, em vez da gente somar 5 mais 4, a gente vai somar 1 mais 5 mais 4. E quanto é 1 mais 5 mais 4? Exatamente, é 10. Só que, beleza, a gente sabe que 1 mais 5 mais 4 é 10. A gente combinou de descer o algarismo das unidades. Mas para onde que a gente ia subir o outro algarismo agora? Não tem para onde subir, né? Então a gente vai botar todos os números aqui embaixo. Em vez da gente subir o 1, a gente simplesmente desceu. Normal. Agora vamos fazer outro exemplo. A gente sabe que isso aqui dá 100. Agora, vamos lá para o próximo exemplo. 33 mais 62. Fazendo o de sempre. Bota um número em cima do outro. Passa o traço. Põe o sinal de mais. Bom, quanto é 2 mais 3? Isso, é 5. A gente desce o 5. E como não tem nenhum outro algarismo para subir, a gente deixa só o 5 tranquilo lá. 3 mais 6, quanto é? Exatamente, é 9. Não tem mais nenhum algarismo, tranquilo.
E aqui já deu o resultado. Bom, então a gente sabe que 33 mais 62 é 95. Vamos apagar para a gente fazer outro exemplo. Agora vamos lá. Se a gente tem 148 mais 27, como fica essa soma? (148 mais 27). Nesse caso, os números não têm a mesma quantidade de algarismos. E aí o que a gente faz? Em vez de a gente botar um número em cima do outro normal, a gente vai continuar fazendo isso. Sendo que agora a gente vai botar o maior número em cima. E o primeiro número vai sobrar para a esquerda. Dessa forma, ou seja, 148 mais 27 fica desse jeito. Mas se a gente tivesse 1042 mais 27, como ficaria? A gente ia representar essa soma com 1042, o 27 aqui embaixo, e os números que sobram ficam na esquerda. Soma aqui. Se a gente tivesse, por exemplo, 22 mais 3, isso aqui seria 22, o número que sobra fica na esquerda, ou seja, o 3 fica aqui, passa o traço e soma. Tranquilo? Então, vamos lá resolver essa soma, né? Vamos lá. Se a gente tem 8 mais 7, qual o resultado dessa soma? Exatamente. 8 mais 7 é igual a 15. O algarismo das unidades, a gente desce. E o outro algarismo a gente sobe. Exatamente. A gente sobe o algarismo das dezenas e soma. Antes seria só 4 mais 2, mas agora é 1 mais 4 mais 2. E como vocês sabem, 1 mais 4 mais 2 é 7. Exatamente. Tá, mas e esse 1 que sobrou? Para onde ele vai? Porque a gente não subiu nenhum número, ele não tem nenhum número para somar. E aí o que a gente faz? A gente simplesmente desce ele. 1 vem para cá. A gente pode imaginar também como se você estivesse somando 1 mais 0. Como se, em vez desse número fosse 27, esse número fosse 27, seria 0,27. Aí, quando você somasse 1 ao 0, dá 1. E como vocês sabem, 0,27 é a mesma coisa que 27. Porque o 0 à esquerda não importa em nada. Então, 148 mais 27 é 175. Agora vamos fazer outro exemplo. Se a gente tem agora 111 mais 42. Vamos lá. De novo. Agora os números têm a mesma quantidade de algarismos. Então a gente pode botar um em cima do outro normalmente. 111 mais 142. Passa o traço e soma. Bom, começando da direita para a esquerda, como sempre. 1 mais 2 é 3. Não tem número para subir, então vamos continuar tranquilo. 1 mais 4 é 5. E 1 mais 1 é 2. Exatamente. Essa soma simples, tranquilo. Ou seja, 111 mais 142 é igual a 253. E vamos para o último exemplo, rapaziada. Vamos lá. 21 mais 3. Vamos botar aqui. 21, 3, soma. Como eu falei, o número que sobra do maior fica para a esquerda. Então, vamos lá. 1 mais 3 é 4, exatamente.
não tem nenhum número para subir, tranquilo. E o 2 não tem nenhum número para somar. Então, o que a gente vai fazer? Somar o 2 com 0, ou só descer o 2. Vai ficar 24. Ou seja, 21 mais 3 é 24. Bom, galera, agora a gente vai começar a falar sobre subtração. Bom, qual o conceito de subtração, né? Subtração não é nada mais, nada menos que a operação inversa da adição. E como exemplo a gente tem 6 menos 2 igual a 4. E como vocês podem notar, 4 mais 2 é igual a 6. E é literalmente isso, não tem outra forma melhor de explicar. Por exemplo, se eu tenho 6 maçãs e eu como 2, com quantas maçãs eu fico? Exatamente, eu fico com 4 maçãs. Sendo que se eu tivesse 4 maçãs e eu ganhasse 2, com quantas maçãs eu ficaria? Eu ficaria com 6. É exatamente isso. A subtração é literalmente a operação inversa da adição. E bom, quais são os elementos da subtração, né? Se a gente tiver, por exemplo, uma subtração 9 menos 3 igual a 6. O 9 vai ser o minuendo, o 3 vai ser o subtraindo e o 6 vai ser a diferença. Isso vai se repetir para qualquer subtração. Sempre o primeiro elemento vai ser o minuendo, o segundo o subtraindo e o terceiro a diferença, nessa ordem. Bom, galera, por último a gente vai falar sobre as propriedades da subtração. Mas a subtração não obedece nenhuma propriedade. Justamente por ela ser a operação inversa da adição, todas as propriedades que dão certo na adição não dão certo na subtração. E não cabe a essa aula explicar por que cada uma das propriedades que ocorrem na adição não ocorrem na subtração. Mas se você for na nossa apostila, vai ter cada uma das propriedades da adição e por que a subtração não obedece cada uma. E é algo bem simples de explicar. Bom, galera, e agora a gente vai falar sobre o método de subtração. Então vamos lá. Bom, começamos aqui com exemplos simples, como vocês podem ver, 6 menos 2. Que a gente consegue fazer de cabeça, a maioria de vocês eu acho, e se não conseguir, também não tem problema contar no dedinho. E é a mesma lógica da adição. Se a gente tem 6 e a gente tira 2, quanto vai ficar? Tirei 1, tirei 2, vai ficar 4. Ou seja, 6 menos 2 igual a 4. Da mesma forma, 10 menos 4. Se a gente tem 10 e tira 1, 2, 3, 4, fica 6. Então, 10 menos 4 é 6. Se a gente tem 8 e tira 5, 3, 4, 5. Ou seja, 8 menos 5 é 3. E esses aqui, assim como esses exemplos, assim como na adição, a gente consegue fazer de cabeça ou então consegue usar o método do dedinho. Mas vai ter alguns exemplos que a gente não vai conseguir usar o método do dedinho. E a gente vai aprender uma forma de quebrar essas questões usando outro método. Então, vamos lá para os exemplos. Se a gente tem 32 menos 21, como que fica? Da mesma forma da adição, a gente vai botar um número em cima do outro, vai passar um traço e colocar o sinal de menos aqui. Na subtração, o número maior sempre tem que ficar em cima, certo? Então, vamos lá. Da mesma forma da adição, da direita para a esquerda. Quanto é 2 menos 1? Exatamente, é 1. Quanto é 3 menos 2? Exatamente, é 1 também. Agora vamos para o próximo exemplo. Como vocês viram, é a mesma lógica da adição,
só muda o sinal. Até agora, pelo menos, né? Então, vamos lá. 47, que é o número maior. 25 embaixo. Passo o traço, põe o menos. 7 menos 5 é 2. Exatamente. Vamos botar o 2 aqui. 4 menos 2 é 2. Exatamente. Vamos botar o 2 aqui. Primeiro na direita, depois na esquerda. Sempre seguindo essa ordem, da direita para a esquerda. Então, vamos lá para o próximo exemplo. 168 menos 53. Passa o traço, põe o menos. Bom, aqui os números não têm a mesma quantidade de algarismos. Então, o que vai acontecer? Da mesma forma da adição, o algarismo que sobra no número de cima fica na esquerda. E a gente vai resolver a subtração da mesma forma. 8 menos 2 é? Exatamente, 5. 6 menos 5 é? Exatamente, é 1. E 1 menos nada, a gente só desce 1. Como se fosse 1 menos 0. Ou seja, a resposta disso aqui é 115. Eu esqueci de botar a resposta aqui, mas é 22. Certo? Então vamos lá, né? Vamos para mais um exemplo. E agora a gente tem o quê? 1047 menos 24. Passa o traço, põe o sinal de menos. Bom, e do mesmo jeito da última questão, os números que sobram sempre ficam na esquerda. E a gente resolve da mesma forma. 7 menos 4 é 3. 4 menos 2 é 2. 0 menos 0 é? Exatamente, a gente só desce o 0. E 1 menos 0, a gente só desce o 1. Ou seja, 1047 menos 24 é igual a 1023. Correto? Então, vamos lá para o próximo exemplo. Bom, aqui a gente tem 692 menos 111. Passa o traço, põe o sinal de menos. E da mesma forma das outras questões. 2 menos 1 é? Exatamente, é 1. 9 menos 1 é? Exatamente, é 8. E 6 menos 1 é? Exatamente, é 5. Ou seja, 692 menos 111 dá igual a 581. E é isso aí. Bom, galera, e agora a gente vai fazer mais exemplos. E agora a gente vai aplicar outro método para quando um tipo específico de situação acontecer. Então vamos lá. Primeiro a gente tem 11 menos 4. Da mesma forma que a gente tem feito antes, põe o 11, põe o 4 embaixo, o número que sobra fica na esquerda, passa o traço, bota o sinal de menos. Bom, aqui a gente se depara com algo que a gente não sabe fazer. Quando a gente tem 11 menos 4 e vai diminuir a parte da direita, o que acontece? Acaba que a gente se depara com 1 menos 4. E 1 menos 4 a gente não sabe resolver. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma técnica que vai ser o seguinte. Toda vida que o número de cima for menor que o de baixo, que a gente não souber subtrair, por exemplo, 2 menos 6 a gente não sabe subtrair, 7 menos 8 a gente não sabe,
5 menos 9, é quando o número, o minuendo, é menor que o subtraendo, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um número emprestado do que está na esquerda. O que vai acontecer? Aqui tem 11, né? Tem um aqui e um aqui. Para a gente conseguir fazer com que esse número aqui seja maior que esse aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um algarismo emprestado desse, essa parte do número vai ficar 0, e esse algarismo que a gente tirou daqui, ele vem para cá. E a gente diminui como se fosse isso aqui, ó. A gente diminui isso aqui. E quanto é 11 menos 4? 7. Exatamente. Ou seja, 11 menos 4 é 7. E agora vamos aplicar isso para outro problema, né? Então vamos lá. Se a gente tem 28, ponho 19 embaixo, passo o traço, ponho menos. Aqui a gente se depara com o quê? 28 menos 19. Quando a gente vai diminuir essa parte da direita, o que acontece? A gente se depara com 8 menos 9, que a gente não sabe fazer. E aí o que a gente vai fazer? Pega um número emprestado daqui. Aqui é 2. A gente pegou emprestado, fica 1. E esse 1 que a gente tirou daqui, vem para cá. E aí a gente vai diminuir isso aqui. E quanto é 18 menos 9? Exatamente, é 9. E como isso aqui é 1 agora, quando a gente for diminuir, a gente vai ter que diminuir o número que ficou. 1 menos 1, que dá 0. Ou seja, 28 menos 19 dá 9. Agora vamos fazer outro exemplo. Bom, se a gente tem agora 65 menos 38. Passo o traço, ponho o sinal de menos. Aqui a gente se depara com 5 menos 8, que a gente também não sabe fazer. E novamente, a gente vai fazer a mesma coisa. Pede um algarismo emprestado do 6, que está aqui. Se a gente tirou um algarismo do 6, se a gente pediu um emprestado para ele, ele vai ficar com 5, porque a gente tirou 1. E esse algarismo que a gente tirou dele, vem para cá. E aí a gente diminui a parte da direita normalmente. A gente diminui 15 menos 8, que dá 7, exatamente. E agora a gente diminui a outra parte. E agora aqui tem um 5. Como a gente pediu um emprestado, agora vai ficar 5 menos 3, que como vocês sabem é 2, exatamente. Ou seja, 65 menos 38 é 27. Agora vamos para outro exemplo. Vamos lá. 142 menos 53. Vamos botar aqui. 142 menos 53. Então vamos lá, né? Bom, aqui a gente se depara com 2 menos 3. O que a gente faz agora? De novo, a gente faz a mesma coisa. Qual o que vem antes do 2? O 4. Vamos pedir um algarismo emprestado por 4. Se a gente pede um algarismo emprestado por 4, a gente tira um dele, ele fica com 3. E esse algarismo que a gente tirou dele, vem para cá. E a gente vai diminuir isso aqui. E quanto é 12 menos 3? Exatamente. É 9. Agora, a gente vai ter que diminuir 3 menos 5. Sendo que 3 menos 5, a gente também não sabe diminuir. A gente não sabe subtrair isso.
Então a gente vai fazer a mesma coisa para o algarismo que está do lado do 4. A gente vai pedir um emprestado para ele vai ficar com 0, e a gente vai botar o que a gente tirou aqui, no número que sobrou. E a gente vai diminuir isso aqui, ó, normal. Quanto é 13 menos 5? Exatamente, é 8. Ou seja, 142 menos 53 dá 89. Agora vamos para o próximo exemplo. Bom, agora a gente tem 248 menos 169. Passa o traço, diminui. Vamos lá. De novo a gente tem a mesma situação. A gente não sabe subtrair 8 menos 9. Então o que a gente vai fazer? Pede um número emprestado, pede um algarismo emprestado do 4. Se a gente pede um algarismo emprestado do 4, ele vai ficar com 3. E a gente vai botar esse algarismo aqui. E agora, a gente sabe subtrair 18 menos 9, que é quanto? 9. E a gente continua a subtração. Vamos lá. 3 menos 6, a gente sabe subtrair? Não, a gente não sabe. Então, de novo, a gente vai pedir um algarismo emprestado pelo 2. Aqui vai ficar 1. E o algarismo que a gente tirou vem para cá. Aqui vai ficar o quê? 13 menos 6. E 13 menos 6, a gente sabe subtrair. E 13 menos 6 é 7. Exatamente. 13 menos 6 dá 7. E agora, o que a gente se depara? 1 menos 1. E 1 menos 1 é 0. Exatamente. Ou seja, se a gente tem 248 menos 169, o resultado vai ser 79. Então, vamos lá para o último exemplo. Agora a gente tem 1042 menos 289. Vamos lá. 1042 menos 289. Passo o traço, põe o menos. 2 menos 9, a gente sabe subtrair? Não. Então o que a gente vai fazer? Pede um algarismo emprestado do 4, ele vai ficar com 3. O algarismo que a gente tirou do 4 vem para o 12 e a gente faz 12 menos 9, que dá, exatamente, dá 3. E agora, com o que a gente se depara? 3 menos 8. A gente sabe subtrair 3 menos 8? Não, a gente não sabe. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir um número emprestado do número que está à esquerda dele. Agora, me responda. A gente tem algum número para pedir emprestado aqui? Como é que a gente vai pedir um número emprestado, um algarismo emprestado do 0? Se ele já não tem nenhum algarismo. E aí o que a gente faz? A gente vai para o próximo número. A gente pede um algarismo emprestado do 1. 1 menos o algarismo que a gente tirou dele vai ficar 0. E aí esse algarismo que a gente tirou dele vem para onde? Vem para o 0, que é o número à direita dele, que é o que a gente vem sempre fazendo. A gente não pode quebrar essa regra. Ou seja, a gente pediu um número emprestado para a gente poder pedir um número emprestado do número que está à esquerda do 3, que agora é 3, né? Ou seja, agora a gente tem 10 aqui, a gente vai pedir um número emprestado, pedir um algarismo emprestado do 10. E 10 menos 1, como vocês sabem, é 9. E esse algarismo que a gente tirou daqui vem para cá. Ou seja, a gente vai ter 13 menos 8, que é 5. E agora, com o que a gente se depara? 9 menos 2, que a gente sabe resolver tranquilamente, que é 7. Ou seja, 1042 menos 289
é igual a 753. E bom, galera, agora a gente vai finalizando a nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Prestem atenção, resolvam os exercícios da apostila, resolvam as listas que tem na plataforma do Canvas. E é isso aí, galera. Obrigado pela atenção à aula e lembrem-se sempre, para a frente, custe o que custar, o tempo não para.